Oi pessoal, tudo bem? Imagina como deve ser difícil para uma pessoa que lê bastante escolher os livros favoritos que leu durante o ano. Eu fiz esse enorme sacrifício e separei as minhas 5 leituras favoritas de 2021. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa aí seu comentário se você já leu algum desses livros, se você tem alguma indicação de livro para mim, porque eu adoro ler livros indicados por outras pessoas, tá bom? Então, vamos lá! Primeiro eu quero explicar como que eu fiz essa escolha. Eu uso o Scoob, que é um site, aplicativo de organização de leitura. Esse ano, além do Scoob, eu estou usando o Goodreads também. Os dois links para o meu perfil nessas redes vou deixar aqui embaixo no box de informação. E ele separa bonitinho as leituras por ano. Então eu fui lá em 2021, eu li acho que 37 livros, se eu não me engano, não me lembro de cabeça agora. E separei os livros que eu dei 5 estrelas, porque se foram 5 estrelas, quer dizer que eu gostei bastante. E ano passado eu fui bem crítica com leitura, porque eu li muito, li coisa variada, então eu acho que se eu dei 5 estrelas foi porque mereci. Os livros não estão em ordem, tipo, do menos, que eu gostei menos, para o que eu gostei mais, nada disso. São só os 5 livros que eu mais gostei de ter lido ano passado, independente da organização, tá bom? Então, vamos lá. Um dos livros que eu gostei muito de ler ano passado foi Recursão, do Blake Crouch. Foi o primeiro livro de ficção científica que eu li. Na verdade, eu não me lembro porque eu escolhi esse livro para fazer leitura. Eu acho que ele tava no hype, todo mundo tava indicando. Eu peguei uma promoção, comprei e li. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque a história é excelente. Tem uma resenha completinha aqui no canal sobre esse livro. Vou deixar aqui no card, vou deixar no box de informação também. Mas em resumo, tem uma cientista que se chama Helena. Ela é inteligentíssima, mas ela tá meio frustrada ali com o trabalho dela, até que ela recebe uma proposta para trabalhar num negócio meio secreto. Quando ela chega lá, é uma espécie de cadeira capaz de alterar as linhas do tempo. Eu digo alterar porque não é só voltar num acontecimento X, é também mudar o acontecimento. Ah, sei lá, nesse dia eu bati meu carro, então eu quero voltar lá naquele dia e fazer algo para que eu não bata meu carro. E isso é possível com essa cadeira. Em contrapartida, a gente tem o Barry, que ele é um policial X, que ele meio que descobre toda essa história de cadeira e de mexer com linha do tempo, porque isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Deu um nó enorme na minha cabeça, mas no final eu acabei entendendo. O Barry, ele se vê envolvido nessa história, ele tem uma memória alterada de um dia muito importante da vida dele, só que quando chega lá no dia de hoje, assim, que a memória foi alterada lá atrás, ele tem a lembrança de tudo o que aconteceu. Então, em um determinado momento, ele se junta com a Helena e eles vão atrás para acabar com isso. Porque imagina o que acontece quando as pessoas têm acesso a isso, a um sistema capaz de alterar tudo, pode mudar tudo. É confusão na certa e aconteceu muita coisa. Eu gostei muito dessa leitura, tipo, fiquei muito impressionada com o que eu li, então ela valeu as 5 estrelas, sim. O próximo livro favoritado de 2021 foi Uma Vida Pequena. Foi o primeiro vlog de leitura que eu fiz no canal, também vou deixar nos links, como vocês já sabem, aqui em cima e lá embaixo. Uma Vida Pequena é um livro muito específico. Ele conta a história de 4 amigos. Quando eles saem da faculdade, cada um toma um rumo na vida, mas eles continuam amigos, claro, perto um do outro. Mas a história se foca mais no Jude, que é um cara todo problemático, que tem uma história de infância muito difícil. E conforme a gente vai lendo o livro, que é bem grande, tem umas 800 páginas, não me lembro exatamente quantas, mas ele é bem grandão, a gente descobre como está sendo a vida dessas pessoas, como está sendo a vida do Jude e as escolhas que ele faz em relação ao que ele passou lá atrás e como isso afetou a vida dele.
Quando eu fiz esse vlog de leitura, eu não recomendei que as pessoas lessem esse livro assim, como eu vi no YouTube todo mundo lendo, e por isso eu fiquei curiosa e fui lá ler. O livro tem estímulos para muitas coisas negativas: suicídio, automutilação, estupro. A autora escreve de uma forma excelente, você se sente parte da história, mas é muito difícil de ler algumas coisas. Então eu acredito que em determinados momentos da vida não seja uma boa história pra gente ler. Apesar disso, como eu estava relativamente bem, eu li, e apesar de ser um livro 5 estrelas, favoritado, eu ainda continuo não indicando a leitura. Não é um livro que eu chegaria para um amigo meu e falaria: ó, lê isso daqui que você vai gostar. O outro livro que eu li, que valeu 5 estrelas, que eu favoritei, que eu gostei demais, e pensando aqui comigo agora, foi a última leitura feita em 2021, foi A Segunda Vida de Missy. Uma história bem gostosa, bem fluida de ler. A Missy é uma protagonista que a gente não tá acostumado a ver, que é uma senhora. E ela tá naquela fase da vida que a casa tá vazia, ela tá sem os filhos em casa, ela tem uma relação problemática com a filha. Não problemática, mas uma relação difícil. O filho mora em outro país, então ela tá ali sozinha, sem as pessoas que ela gostaria de ter perto. Inclusive, o marido mostra ali no livro que eles tiveram uma relação muito boa. A Missy é uma mulher que parou tudo que ela estava fazendo de estudos e tudo mais para cuidar da casa e dos filhos. Então ela acabou se deixando em segundo plano para cuidar no momento ali de tudo que ela amava. Quando ela se vê sozinha, ela se vê ali com aquela história do ninho vazio, né? A casa vazia, ela tá meio sem alegria, sem nada. Então, um certo dia ela sai para um determinado evento ali na cidade e ela conhece uma mulher e uma criança, e a partir dali a vida dela muda completamente, porque aquelas pessoas se tornam a rede de apoio dela. É claro que a história é muito mais profunda que isso. Apesar de ser uma história leve, gostosa, teve uma parte que eu chorei, não estava esperando, eu até postei no Stories que eu chorei por causa de um acontecimento X, mas gostei muito, muito. E nesse clima de leituras leves e tranquilas, eu volto lá para o começo do ano, quando eu li A Livraria dos Achados e Perdidos, que também é um livro com essa pegada mais tranquila. A personagem principal, a Natalie, depois de uma tragédia muito grande na vida dela, ela recebe uma herança que ela não estava esperando: a livraria da família e o avô. O avô já é um senhor bem de idade, né? Já tá um pouco doente. E a livraria não é lá grandes coisas, coitada. Apesar dela ter um afeto muito grande pelo lugar, que foi ali onde ela cresceu e tudo mais, tá cheio de dívida. O espaço, né? O ambiente, o local tá caindo aos pedaços. O avô precisa de tratamento. Tudo isso depois da grande tragédia que ela viveu. Então ela se vê perdida, sem direção. A história é bem envolvente, a gente gosta da protagonista e das questões que ela tem ali. Eu penso que a história é construída nos valores, no que ela queria e no que ela tem no final das contas. Eu gostei muito da história e eu indico. O último livro favoritado de 2021, porém não menos importante, foi O Enigma do Quarto 622. E quando eu li essa história, eu fiquei com a cabeça, porque foi um livro que veio na coleção do Intrínsecos, um dos primeiros livros que eu recebi, na verdade, se não o primeiro. Ele tá até emprestado, mas ele é azulzinho, ó, vai ficar bonitinho aqui. Foi o meu, acho que, se eu não me engano, foi o meu primeiro contato com um autor que eu gostei muito, o Joel Dicker. Tanto que eu li A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, vou deixar linkado aqui também. Li e vi o seriado, os dois muito bons, por sinal. Mas O Enigma do Quarto 622 é o seguinte, é um livro que tem 2 linhas do tempo, que é uma coisa que eu ando lendo muito ultimamente, né? Livro com várias linhas do tempo. Tem a linha do tempo atual e a linha do tempo que aconteceu o enigma. A linha do tempo atual, quem conta pra gente não é ninguém menos que o próprio escritor, né? O Joel.
Ele tá ali passando por uma fase em que o processo criativo dele tá meio travado, ele meio que terminou um relacionamento, então ele vai tirar umas férias nesse hotel e lá ele descobre uma coisa engraçada, que não existe o quarto 622, existe o quarto 621 bis. No começo ele não liga muito pra isso, né? Tipo, sei lá, deve ter uma explicação. Mas a vizinha de quarto dele, que é uma mulher que ele conhece lá também, ela fala: você é um escritor, você tá sem ideia, por que você não vai atrás pra saber o que aconteceu? E aí a gente entra no meio de uma trama familiar, com herança, com confusão, com ciúme. Tem também a história de um banco que, sabe, essas coisas de família que a gente sabe que na maioria das vezes não dá certo, mas aí o filho não aceita, que não recebeu a herança. Nesse caso não herança, né, mas é que é a posição meio que de chefe do banco. Aí acontece aí esse enigma, que é um assassinato, isso não é spoiler. Mas até quase os últimos capítulos do livro, a gente não sabe nem quem morreu. A gente sabe o que aconteceu, a gente descobre que tem ali toda uma trama familiar, mas a gente não sabe nem quem morreu. Quando eu terminei essa história, minha cabeça explodiu. Claro que teve uma coisinha ou outra que eu achei meio exagerada, mas eu acho que é pra explicar as coisas, sabe? Pra entrar numa explicação. Eu gostei muito da história, achei muito interessante, tanto que, como eu já disse, comecei a ler outras coisas, me interessei por essa história de thriller, suspense, e foi 5 estrelas, favoritado. Então é isso, pessoal. Esses foram os 5 livros que eu mais gostei de ler em 2021. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!